o vento uivava através das árvores retorcidas de Blackwood, uma floresta densa que abraçava a pequena aldeia de Wakaven. Era o ano de Nosso Senhor de 1285, um tempo de fervor religioso e superstições profundas na Inglaterra. Rei Eduardo I, em sua busca por unificar o reino, havia intensificado a perseguição a qualquer um que desviasse da fé cristã, e rumores de bruxaria e heresias assolavam as comunidades mais isoladas. Wakaven era uma delas, esquecida pelos olhos da coroa, mas não pelo olhar atento de seus próprios medos. Agnes, a tecelã, possuía uma beleza que desafiava a austeridade da Idade Média. Seus cabelos cor-de-mel, que caíam em ondas sedutoras sobre os ombros, e seus olhos verdes, que pareciam abrigar segredos antigos, eram uma tentação e um perigo na aldeia. Ela vivia sozinha, perto da orla da floresta, uma reclusa por escolha ou por destino. Sua cabana, modesta por fora, guardava uma cama de palha coberta por peles macias, onde o perfume de ervas selvagens e o aroma adocicado do vinho de amora convidavam a um refúgio da dura realidade. As noites em Wakaven haviam se tornado mais longas e frias desde que as moças da aldeia começaram a desaparecer. Primeiro, Elara, a filha do moleiro, encontrada nua e sem vida nas margens do riacho, seu corpo marcado por estranhos símbolos. Depois, Lyra, a padeira, cujo desaparecimento deixou para trás apenas seu chale, encharcado e com cheiro de terra molhada. O medo se espalhava como uma praga, e os sussurros sobre a besta de Blackwood ganhavam força. Padre Thomas, um homem de fé inabalável e olhar severo, tentava acalmar os ânimos, mas sua voz perdia-se ante o pânico crescente. Ele convocava as mulheres para a igreja, incitando-as a se vestirem com modéstia, a cobrirem seus cabelos e a orarem por proteção. Seus sermões eram repletos de avisos sobre a lascívia do diabo e as tentações da carne, que, segundo ele, atraíam a escuridão para a aldeia. Seus olhos, no entanto, frequentemente se demoravam em Agnes, em suas curvas suaves sobre o linho simples, em sua pele pálida que parecia brilhar à luz das velas da igreja. Uma noite de tempestade, o comandante Roni, um cavaleiro viajante vindo das terras ao norte, buscou refúgio em Wakaven. Ele era um homem de estatura imponente, com uma armadura escura e cicatrizes que contavam histórias de batalhas. Seus olhos, porém, tinham uma intensidade que capturou o olhar de Agnes desde o primeiro momento. Ele representava a ordem em um mundo caótico, a força bruta temperada pela honra, e sua presença trouxe uma faísca de esperança, mas também uma nova camada de tensão. Ao se abrigar na taverna, Roni ouviu os relatos aterrorizados. A besta. As marcas. O medo do Padre Thomas. Uma história chamou sua atenção e há décadas, uma família de pagãos havia sido expulsa daquelas terras, acusada de rituais proibidos. O moleiro, pai da primeira vítima, era um dos que havia liderado a perseguição. Uma estranha coincidência. Agnes, no crepúsculo, encontrou Roni na floresta. Não foi um encontro acidental. Seus olhos verdes faiscaram quando ela se aproximou dele, o ar carregado de uma tensão elétrica. A umidade da floresta realçava o aroma selvagem de sua pele exposta pelos recortes do corpete rústico, e a saia simples, ligeiramente levantada pela brisa, revelava o contorno de suas pernas fortes. Você busca as respostas, cavaleiro, ela sussurrou, sua voz um convite silencioso. Ele sentiu uma atração magnética, um misto de perigo e desejo. Ela não era como as outras mulheres da aldeia. Havia um poder nela. Na cabana de Agnes, o mistério se aprofundou na penumbra. Sob o olhar atento das ervas secas penduradas no teto, suas mãos se encontraram.